período da Copa do Mundo, né? E que deu um resultado positivo que agora está sendo estendido para todo o país, né? Como tem sido o desenvolvimento desse projeto e como tem sido o acolhimento, a realização das palestras nos locais em que vocês estão visitando? É verdade. Como preparativo da Copa do Mundo, nós fomos nas 12 cidades sedes, onde o Brasil sediou esse mega evento que trouxe uma quantidade muito grande de pessoas, né? E que lá nós reforçamos com os turistas que aqui estavam chegando no Brasil e aos próprios brasileiros viajando que o turismo sexual, entre aspas, né, que se comenta, na verdade é uma exploração sexual de pessoas. E no caso, se tratando de crianças e adolescentes, o governo tem toda uma agenda, que é uma agenda de convergência, e aí o Ministério da Saúde, o Ministério do Turismo, o Ministério do Desenvolvimento Social e o SESI se uniram no esforço de ir em cada cidade, fazendo esse debate com a população, reforçando a questão da denúncia, porque nós trabalhamos com a implementação desses sistemas de comunicação para facilitar a denúncia, tendo em vista que isso é bastante importante, porque quanto mais pessoas denunciam, significa que a conscientização, né, está mais apurada e assim nós temos um número maior. Então o governo tem um número que é o 100, então através do Disque 100, uma ligação anônima, as pessoas podem utilizar desse instrumento por 24 horas e aí nós estamos então fazendo uma leitura da quantidade de pessoas que denunciam situações como essa, para que nós possamos então fazer o enfrentamento e o trabalho que o Brasil tem desenvolvido com suas ações, que é a exploração. Então o objetivo de estar aqui hoje em São Luís é aprimorar esse trabalho que é importante aqui no estado, também no município, né, e que mostra que hoje o Maranhão é o quarto da região Nordeste em número de denúncias, o que é muito bom. Não significa que isso é a maior quantidade de problemas, significa que as pessoas estão conscientizadas e que estão realmente denunciando. Como é feita essa formação da rede de proteção? O senhor citou na sua resposta a questão de parceiros que ajudam, o SESI. E como que é feita essa formação? Qual o papel de cada um? O turismo brasileiro ele tem, dentre os seus operadores, todo um trabalho onde os hotéis divulgam aos seus funcionários, as pessoas que vão se hospedar nesses hotéis, os restaurantes trabalham também com a divulgação do tema, sempre alertando para que em casos de suspeitas, onde exista todo um trabalho dessa rede, que é a rede que nós dizemos que é a rede do mal, né, que é a rede que vai utilizar de crianças e adolescentes para fins sexuais, e que isso então seja denunciado. Então, o bom taxista não deve transportar o explorador até a vítima, o garçom não deve receber gorjetas, né? Recepcionistas de hotéis. Então, a capacitação é importante. O Ministério do Turismo tem um manual, que é o manual do multiplicador, onde ele estabelece um marco conceitual, um marco histórico, um marco legal e mostra como fazer planos de ações para esse enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, esse manual também será apresentado, ele pode ser baixado gratuitamente pelas pessoas, para que nós tenhamos realmente uma rede de proteção do bem, que é a nossa, né, junto com todos esses parceiros, a Polícia Federal, que tem endurecido o jogo, né, feito com que pedófilos sejam colocados efetivamente na cadeia. Durante a Copa do Mundo, nós tivemos uma portaria do Ministério da Justiça, nosso parceiro também nesse trabalho, fazendo com que pessoas condenadas em pedofilia não entrassem no Brasil, e isso está vigorando, né? A lei de crime de exploração sexual de crianças e adolescentes, essa lei ela fez com que em maio deste ano esse crime se tornasse um crime hediondo, ou seja, nós estamos dando a mostra que esse conjunto de ações tem endurecido essa questão e mostrando que o Brasil tem trabalhado seriamente, fortemente, junto com a sociedade civil e outras organizações para realmente banir isso do cenário turístico e do cenário brasileiro. O senhor falou do manual, o senhor também falou do Disque 100, que é a ferramenta mais utilizada, mas foi desenvolvido também uma ferramenta com o advento da tecnologia, que é um aplicativo, né? Sim, nós temos o aplicativo, é o aplicativo Proteja Brasil, a Unicef, né, desenvolveu esse trabalho em parceria com todos nós. Então, esse aplicativo pode ser baixado gratuitamente pelo smartphone, onde a pessoa, num simples clique,
pode também direcionar a sua denúncia ao número 100, né? O número 100 que se mostrou esse canal bastante efetivo no Brasil, que já recebeu mais de 3 milhões de denúncias de violações de direitos humanos desde o ano de 2003. E nós queremos que essas denúncias aumentem, porque nós sabemos que existe todo um caráter de subnotificação no Brasil. Então, esse aplicativo, só na época da Copa do Mundo, foram 14 mil downloads que foram feitos. Então, ele mostra, quando a pessoa quer denunciar, que tipo de violação de direitos humanos se trata. Então, por exemplo, trabalho infantil. Aí ele vai dizer o que é relacionado ao trabalho infantil para que as pessoas tenham certeza do que estão realmente colocando. Também tem um caráter anônimo, o que facilita todo esse trabalho. Qual o tipo de denúncia mais comum em relação à violação dos direitos da criança e do adolescente? Nós verificamos que nesse período da Copa e também de janeiro até agora desse ano, o que tem sido muito comum de denúncias tem sido a questão do trabalho infantil. Infelizmente, algumas pessoas ainda acham que essas violações de direitos humanos são coisas normais. Então, podem achar que é normal uma criança estar, por exemplo, lavando um carro em um lava-jato. Isso não é normal. Isso não deve acontecer, né? Então, o trabalho infantil durante esse período todo da Copa e também depois da Copa e agora implementando essas ações mais fortemente, todo um trabalho de proteção a essa criança dentro das comissões de erradicação do trabalho infantil. Agora, o nosso foco hoje vai ser especificamente na questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, que é algo que dá muito dinheiro para esse tipo de rede, que infelizmente, esse fenômeno social tão complexo acontece muito no Brasil. O evento acontece hoje das 2 da tarde às 6 da tarde. Além das pessoas representantes da sociedade civil, pessoas ligadas a instituições que trabalham com esse tipo de assunto, a comunidade que se interessou pelo assunto pode participar também? É aberto ao público? É aberto, sim. O evento ele é aberto ao público, então nós esperamos receber no auditório do Sebrae, do Jaracati, educadores, professores, gestores, pessoas interessadas no tema, para que nós possamos fortalecer a questão das políticas públicas, a questão de como tratar de modo padronizado, inclusive a questão da terminologia, porque muita gente confunde, às vezes, o que é abuso, o que é exploração, né? São coisas diferentes. Então, nós vamos estar mostrando as ferramentas que o governo tem, que a sociedade, através de todo o trabalho conjunto, também desenvolve conosco, né? Como está a situação no Brasil, a Polícia Rodoviária Federal, com um trabalho muito bom de mapeamento e de controle de retirada de crianças e adolescentes dos pontos de aglomerações urbanas das estradas brasileiras, né? Então, assim, como é que o Brasil está tratando dessa questão e o que nós temos que fazer daqui para frente para fazer com que essas denúncias que nós estimulamos que sejam feitas, né, a partir do momento que nós as recebemos, como é que nós as finalizamos também dentro dos processos, tornando os processos na justiça mais céleres em relação quando se trata a esse tipo de situação. Esse é o nosso objetivo. Só para a gente encerrar a nossa entrevista, repete, por favor, quais os meios que as pessoas podem denunciar e o importante é que elas devem saber que é uma denúncia anônima, então elas não podem se identificar. Só pode repetir novamente, só para as pessoas memorizarem. A denúncia, ela é anônima, ela pode ser feita 24 horas, né? Ela pode ser feita através do número 100, esse número pode ser ligado de telefone público, de qualquer telefone aqui dentro do Brasil. Existe uma central de atendentes lá na cidade de Núcleo Bandeirantes, região satélite de Brasília, onde essas pessoas encaminham essas denúncias aos órgãos de proteção e agora, através de todo um sistema de comunicação efetivo, nós temos o aplicativo Proteja Brasil, que eu espero que os maranhenses baixem mais esse aplicativo e que lá ele vai mostrar claramente, né, como as pessoas podem, um simples clique, também chegar ao número 100 de modo também anônimo. Então, essas denúncias nos ajudam bastante em todo esse trabalho de prevenção, principalmente da exploração sexual de crianças e adolescentes, com as tratativas que são feitas, os encaminhamentos. Então, tá certo. Adelino Neto, muito obrigada pelos esclarecimentos e um bom evento durante a tarde. Muito obrigado. Aguardo todos vocês lá.